Hoje a gente vai falar um pouco sobre uma importante relação nos triângulos, que é a lei dos senos. Vamos supor que a gente tem um círculo aqui, cujo raio é R, já sinalizado, com vértices A, B e C, sendo que o ângulo do vértice A é alfa. Bom, repare que se eu deslizar o vértice A até chegar nesse ponto aqui, vamos chamar esse ponto de A1. Ao longo desse arco AB aqui, né? Então se eu deslizo A nessa direção aqui, eu tenho A1 e aí BA1C mede a mesma coisa que BAC. Então o que eu estou dizendo é BA1C é a mesma coisa que BAC. Por que isso ocorre? Porque BAC é idêntico a BA1C, porque ambos são ângulos inscritos no mesmo arco. Que arco é esse? Arco BC. São os inscritos no arco BC. A gente viu isso e chama isso normalmente de arco capaz, né? Que é o arco capaz de enxergar BC sobre o mesmo ângulo alfa. Só que quando a gente faz isso, o ângulo em B ele também é inscrito. E como a gente deslizou o A até que A1C seja diâmetro, então A1C é diâmetro. Agora a gente pode usar uma relação trigonométrica, né? Seno de A1, deixa eu usar outra cor aqui, seno de A1, seno de A1 vai ser igual ao cateto oposto, que é BC, sobre a hipotenusa, que nesse caso é 2R, que é o diâmetro. Substituindo então os valores, se a gente chamar BC de A e esse ângulo aqui de alfa, já que eles são idênticos, eu vou ter seno de alfa igual a BC, que é A, sobre 2R. Repare que se eu fizer isso para todos os ângulos, por exemplo, se eu chamar o B, né, de beta, esse ângulo aqui, então, se chamarmos, por exemplo, esse ângulo aqui, ó, de beta, eu vou ter AC, que eu posso chamar aqui de B, ó, B sobre seno beta 2R, né? Então, ou seno de beta igual a B sobre 2R, que é a mesma coisa que está aparecendo aqui. Então a gente pode sintetizar da seguinte maneira. Dado um triângulo com seus três lados e os ângulos, dado um triângulo com lados de medida A, B e C e ângulos internos de medida alfa, aqui por exemplo θ, e aqui por exemplo beta, essa relação se generaliza da seguinte maneira: A sobre seno alfa, A sobre seno alfa, igual a B sobre seno beta, igual a C sobre seno de θ, e isso tudo é igual, obviamente, como vimos, a 2R. Basta verificar aqui, ó, que se eu chamar aqui sobre 1, vou ficar com A sobre
seno de alfa igual a 2R. Basta multiplicar cruzado aqui e aí a gente chega a essa relação que leva a isso aqui. Isso aqui, né, essa relação que a gente escreveu aqui, é o que a gente chama de lei ou teorema dos senos. Muito bem, então vamos a algumas aplicações da lei dos senos. Então, primeiro aqui, ó, digamos que eu tenho um triângulo com vértices ABC, no vértice A o ângulo é 30 e eu quero saber o raio da circunferência que circunscreve o triângulo. Basta fazer BC sobre seno A, então BC sobre seno A igual a 2R. Então, quem é BC? Vale 10. 10 sobre seno de A, seno de 30, igual a 2R. Seno de 30 é igual a meio, então a gente vai ficar com 10 sobre 1 sobre 2, 2R. Simplificando, a gente vai ter R igual a 10. Então, esse raio vale 10. E aí a gente fecha aqui esse problema. Bom, outro exemplo. Digamos que eu tenho aqui o triângulo com lados AB, A e B, e M mais N. E aí eu traço AP. Repare que AP, no meu desenho, é uma bissetriz. E a gente já tem um teorema chamado teorema da bissetriz interna. É o que a gente quer concluir agora usando a lei dos senos. Repara o seguinte, ó, esse ângulo aqui mede θ. E esse outro é o suplementar dele, ou seja, 180 menos θ. E a gente sabe da trigonometria que seno de θ é igual ao seno de 180 menos θ. Ok. Então, se eu aplicar a lei dos senos nesse triângulo, vamos chamar aqui de AP, vamos chamar aqui de B, eu vou ter A sobre seno θ A sobre seno θ, M sobre seno alfa. M sobre seno alfa. Se eu aplicar o mesmo teorema do outro lado, eu vou ter B sobre seno de 180 menos θ tem que ser igual a N sobre seno alfa. Bom, só que isso aqui é igual a isso, né? Então, esse seno θ é igual a seno de 180 menos θ, pelo que a gente escreveu aqui em cima. A gente escreveu isso aqui. E eu tenho seno alfa e seno alfa. Então, da primeira relação, eu posso escrever A sobre M. Vou escrever de laranja mesmo. A sobre M igual a seno θ sobre seno alfa. Seno θ sobre seno alfa. E da segunda, eu posso escrever B sobre seno de 180 menos θ, que na verdade é o seno θ. Então, B sobre N é igual a seno θ sobre seno alfa também. Seno θ sobre seno alfa. Como as duas são iguais, a gente pode concluir que A sobre M
é igual a B sobre N, que é o que a gente chama de teorema da bissetriz interna. Esse aqui é o nosso teorema da bissetriz interna. Outra relação importante que aparece usando a lei dos senos é a seguinte. Digamos que eu tenho um triângulo com lados A, B e C e o raio da circunferência circunscrita seja R, certo? Bom, é possível encontrar a área desse triângulo usando apenas os lados A, B e C. Mas eu sei também que a área desse triângulo é, vamos chamar essa área de A maiúsculo, A vezes B vezes o seno de θ. Isso tudo sobre 2. Mas da lei dos senos, o que a gente sabe? Que C seno θ aliás, C sobre seno θ é igual a 2R. De onde eu posso tirar que seno θ é igual a C sobre 2R. Então, esse seno θ que aparece aqui pode ser substituído aqui. Então, eu vou ficar com A igual a AB vezes seno θ, que é C sobre 2R. C sobre 2R. Isso tudo sobre 2. Ou seja, a área de um triângulo pode ser escrita como sendo ABC sobre 4R, onde R é o raio do círculo que circunscreve o triângulo. Ok? É isso. A gente viu aí a lei dos senos e viu algumas aplicações dessa lei dos senos. É claro que existem outras que a gente vai ver em outros vídeos, mas por enquanto é só. Eu fico por aqui, até o próximo vídeo e tchau.